Bom dia a todos. Estamos aqui no auditório do Centro de Mídias da Secretaria da Educação para apresentar mais uma aula de Geografia para o 6º ano. É a terceira aula do nosso currículo. Aqui comigo está a professora Andréa Cardoso, do Grupo Curricular de Geografia. Vamos apresentar agora o tema da aula, que é Urbanização e Desastre Socioambiental, parte 2. Tá? A habilidade que nós estamos vendo, é só colocar, vamos ver aí na tela, a habilidade, ela é a habilidade 29 do 6º ano, que relaciona as características do processo de urbanização com a ocorrência de desastres socioambientais, como inundações, enchentes, rompimentos de barragens, deslizamento de encostas, incêndios, erosão, entre outros, e diferentes lugares. Lembrando que essa aula também mobiliza outras habilidades previstas no currículo paulista do ensino fundamental dos anos finais. Tá? O tema, a unidade temática, fala sobre a natureza, ambientes. Tá? E nós temos aqui o objeto de conhecimento, que é a biodiversidade e o ciclo hidrológico. Lembrando que tem o chat, e o chat vocês podem estar utilizando como uma ferramenta para acompanhar e participar de nossa aula. Lembrando que essa ferramenta ela é para participar da aula e para fazer com que vocês sejam ativos. Então, aproveitem esse tempo e participem bem dessa nossa aula. Tudo bem, professora Andréa? Tudo bem, Antônio. Muito bom dia para você. Obrigado. Muito bom dia para todos os nossos estudantes, professores, equipes gestoras, PCNPs das 91 diretorias de ensino, que nos acompanham em mais uma aula de geografia para o 6º ano do ensino fundamental. Antônio, hoje a gente trouxe um assunto muito importante, né, que a gente já começou a trabalhar com vocês na semana passada. A nossa primeira aula foi sobre paisagens, né, e hoje a gente trouxe novamente, né, mais uma parte da nossa aula para falar sobre a relação paisagem, urbanização e também desastres socioambientais. É importante a gente lembrar que essa aula ela foi construída de forma colaborativa pelos integrantes da equipe curricular de Geografia da COPED, da SEDUC, né? Professora Mariana, professora Milene, professor Sérgio, agora, né, com a chegada do professor Antônio. Então, a gente tem aí uma super equipe planejando, elaborando essas aulas para conversar com vocês aqui pelo Centro de Mídias de Educação de São Paulo. Então, vamos lá para a nossa aula de hoje, né? Então, eu gostaria, nesse momento, que o diretor colocasse na tela para a gente uma imagem que a gente trouxe aí para vocês, né, lembrarem um pouquinho das palavras-chave, né, de tudo que a gente conversou na última semana sobre esse tema. Então, nós temos várias imagens, né, que vocês podem acompanhar conosco, várias palavras, né? Então, o que mais apareceu, né, no nosso bate-papo, né, pelas redes sociais, pelo aplicativo? Quais foram as palavras que ganham destaque quando a gente fala desse tema? Então, vou citar algumas para vocês. Então, defesa civil, vida, prevenção, chuvas, dano, resiliência, água, paisagem. A palavra medo apareceu muito, a palavra consequências, então, e principalmente destruição. Quando nós perguntamos para vocês o que era desastre, principalmente, né, veio a palavra consequência, consequências de perdas de vida, de bens materiais. Então, essa nuvem de palavras, né, ela é um resumo, uma síntese do que nós conversamos na aula passada. É muito interessante, né, que vocês participem hoje pelo bate-papo, né, pelo chat, que vocês coloquem as suas contribuições, as suas percepções e principalmente as suas dúvidas. Como o professor Antônio bem lembrou, né, é importante que vocês participem com responsabilidade, né, que levem as suas dúvidas para os seus professores, né, que esclareçam por meio de pesquisas adicionais em livros didáticos, em sites confiáveis da internet. Então, a gente ainda tem muito o que conversar sobre esse tema. Então, vamos lá. Dando continuidade, né, a gente sugere para vocês
uma forma da gente conhecer o que vocês estão pensando, o que vocês gostariam, né, de nos perguntar. Vai ter uma experiência que a gente vai sugerir daqui a pouco, que vocês marcassem, né? Hashtag RRD na escola SP. Por que RRD? Redução de riscos de desastres, né? Uma sigla que a gente usa, professor Antônio, para poder, né, fazer marcar, né, para identificar o assunto que a gente está trabalhando nesse momento. E agora, né, a gente vai partir para o nosso próximo slide para fazer uma retomada breve. Então, um conceito que a gente trabalhou bastante na última aula era o conceito de urbanização. Então, a gente tem que lembrar que urbanização ela está associada a várias dinâmicas, vários fenômenos. Mas, no contexto dessa aula, urbanização a gente remete, a gente associa a crescimento desordenado das cidades em áreas impróprias à ocupação, e principalmente as intervenções antrópicas, como os desmatamentos, os cortes de terrenos, os aterros, as alterações nas drenagens, lançamento de lixo e construção de moradia, entre outros. Próximo slide, por favor. Agora a gente vai lembrar para todos vocês que a gente tem uma agenda que se chama Agenda 2030. E para tentar, né, colaborar com as cidades e com as comunidades, essa Agenda 2030, que tem 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ela criou o ODS 11, que traz uma série de compromissos, né, de ações que os governos, as comunidades precisam pensar, de que significa como tornar as cidades e os assentamentos humanos mais inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Na aula passada, o professor Sérgio conversou um pouco conosco sobre essa questão da resiliência, né, sobre a questão da adaptação. Então, é um termo que vocês vão ouvir falar com muita frequência nas próximas aulas, principalmente quando a gente falar em cidade sustentável, professor Antônio, e urbanização, correto? Correto. Vamos lá para o nosso próximo tópico da aula. Então, resumidamente, desastre significa, acompanhem na tela conosco, é o resultado de eventos adversos naturais ou provocados pelo ser humano sobre um ecossistema vulnerável, causando danos humanos, materiais e ou ambientais e, consequente, prejuízos econômicos e sociais. Então, a gente está respondendo um pouquinho da nossa última questão, que a gente perguntou para vocês o que era desastre. E a próxima tela, ela traz aí algumas considerações. Os desastres, eles podem ser causados, né, via dinâmica interna e externa da Terra, do planeta Terra, como, por exemplo, acontecem os terremotos, os maremotos, o vulcanismo, os tsunamis, ou pela dinâmica externa da Terra, onde a gente tem o registro de tempestades, tornados, inundações, escorregamentos, entre outros. A nossa próxima tela traz para vocês os principais tipos de desastres. Então, acompanhem. Nós temos os biológicos, que a gente pode incluir as epidemias com quais a gente está vivendo agora, essa situação, né, com o novo coronavírus. Os geofísicos, que incluem, por exemplo, os terremotos. Os climatológicos, que incluem secas, temperaturas extremas e incêndios. Os hidrológicos, com as inundações e enchentes, e os meteorológicos, com as tempestades e os furacões. E como isso, né, como a gente tem nessa questão, a próxima tela também traz um resuminho para vocês, né, dessa questão de que no Brasil, principalmente acontecem inundações, enchentes e escorregamentos de solos e tempestades, e também alguns registros de tremores de terra, né? E no estado de São Paulo, vocês conhecem, né, quais são as principais ocorrências? Então, na próxima tela, vocês podem acompanhar também. No estado de São Paulo, o que predomina?
os escorregamentos de encostas, as inundações, erosão acelerada, tempestades, incluindo ventanias, raios e granizo. As enchentes e as inundações ocorrem em todo o estado, principalmente ao longo dos principais cursos d'água. Então, é tudo muito rápido aqui, mas é uma síntese para vocês do que a gente, né, gostaria que vocês aprofundassem as pesquisas com os seus professores das suas escolas. E para também resumir, a gente traz o conceito de risco. O que significa risco? Voltamos para a tela agora, né, para vocês anotarem, fazerem o print dessa tela, se for possível. Risco significa a probabilidade de ocorrer consequências danosas ou perdas esperadas. Então, quando a gente tem um fenômeno que causa mortes, feridos, as edificações ficam destruídas e danificadas, né, a gente tem aí uma situação realmente que pode acontecer o risco em condições de vulnerabilidade local. São termos bem complexos, difíceis, mas que vocês, ao longo do ensino fundamental, a partir do diálogo com seus professores e com seus colegas, vocês vão cada vez mais descobrindo o que significa cada um desses conceitos e como, né, identificar na sua região. Então, agora a gente parte, né, para um tema muito importante, né, professor Antônio? A gente tem um vídeo, é isso? Nós temos um vídeo aí do INPE, que é o Instituto de Pesquisas, né, que ele vai retratar toda essa relação que a professora Andréia colocou. Esse vídeo tem em torno de 3 minutos e 25 segundos e é sobre a prevenção, né, e é conhecer um pouco mais aí sobre o assunto e até para se prevenir um pouquinho mais aí das questões aí dos riscos que nós temos na nossa cidade, no Brasil e no mundo. Tá ok? Então vamos aí ao vídeo? Isso, vamos acompanhar o vídeo, por favor. Simplesmente as pessoas não tinham onde morar, um indicava para o outro. À noite eles faziam o piquete entre eles. E assim começou a ocupação. Os colegas ajudam, os vizinhos ajudam, final de semana vai encher uma laje, tá a comunidade lá. A ideia de fazer o vídeo, ela surgiu a partir da necessidade de ter mais um instrumento para a educação, tanto do pessoal de prefeitura como de população, principalmente a população. As áreas de risco, elas se formam porque a população normalmente ela não tem dinheiro, né? Ela não tem condições de habitar em um terreno que seja um terreno bom para a construção, então elas migram para essas áreas que sobram na cidade, né? Que são os terrenos mais baratos. Elas chegam a esse local, uma área de encosta, por exemplo. Os primeiros ocupam a parte de baixo, que é mais fácil de ser ocupada, e os últimos vão ocupar as partes mais inclinadas, as encostas. Para que você determine se uma área é de risco, você deve levar em conta pelo menos 2 coisas. A primeira é o meio físico, a questão de geologia, dos solos, da inclinação das encostas, que é o relevo, e o problema da ocupação, o tipo de ocupação. Se eu tenho moradias de baixo padrão construtivo, elas são mais vulneráveis a ser atingidas por um escorregamento. Se eu tenho uma moradia de bom padrão construtivo, moradias de alvenaria, elas são mais resistentes, ou seja, menos vulneráveis, né, a ser atingida pelo processo. Quando você vai ter uma ocupação, a população faz uma escavação no talude natural, formando então o talude de corte. Esse material escavado é lançado na encosta, formando o aterro lançado. O que a gente observa normalmente nas áreas de risco é a distância que a moradia está com relação à base e ao topo do talude ou da encosta. Quanto mais próximo da base ela estiver, mais fácil de ser atingida por um deslizamento. E quanto mais próximo ela estiver do topo do talude, mais fácil do deslizamento ocorrer e afetar a estrutura da moradia. Vocês veem aqui
que nós temos aqui um conjunto de casas que estão bem coladas no barranco. Se a gente tiver um deslizamento aqui, esse deslizamento vai pegar esse fundo dessas casas. A casa deveria estar mais afastada do barranco, não é? O que a gente tem orientado é que a população não façam esses tipos de cortes, né? Evite fazer o lançamento da sua água servida na casa, no quintal do vizinho. Observem alguns sinais de movimentação no seu terreno. A população das áreas de risco, ela também pode exercer o que a gente chama de autoproteção. Ou seja, ela pode observar esses sinais que pode acontecer um deslizamento e tomar a providência de chamar a Defesa Civil e sair da sua casa. Olá, voltamos, né? Então, gostaríamos muito de agradecer a equipe do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o IPT, daqui de São Paulo, que vem produzindo muito material, né? Vem produzindo aí trabalhos que realmente colaboram com as comunidades, né? Nessa questão da percepção de risco. Depois a gente pode conversar um pouco melhor em outras aulas, em outros momentos sobre esse tema, porque há várias formas de vocês, né, trabalharem essa questão com seus pais, com seus responsáveis, né? Vocês, estudantes, são agentes multiplicadores, né, na prevenção. Então, é importante conhecer o tema para pensar na sua comunidade e como vocês conseguem prevenir, né, os desastres mais comuns na sua localidade. E para ajudar também nessa questão, a gente fortalece com vocês a questão de uma iniciativa muito legal da Defesa Civil, que é a questão da emissão de alertas. Então, acompanhem na tela. Basta vocês, né, se cadastrarem via SMS no número 40199, que você vai passar a receber, né, professor? O que acontece quando o aluno cadastra e a sua família? Ele vai receber do local da onde ele reside, né, se pode ocorrer chuvas, né, dependendo da intensidade, eles pedem até para se cuidar e não sair de casa. Né? Então, a intenção é de avisar para talvez uma consequência que possa ocorrer. A previsão de tempo, a gente sabe, ela não é exata, mas 90% assim dá para acertar. Então, tem que prestar bastante atenção. Ele é importante. Eu tenho no meu celular, a professora tem no seu celular, sim. Então eu recebo SMS com uma certa antecedência dizendo que vai chover na minha região. Isso, muito legal. Então, se você ainda não recebe os alertas, né, faça o seu cadastramento para você começar a receber principalmente as informações a partir do seu endereço, né? Então, que tipo de prevenção você precisa adotar no caso de um alagamento, no caso de uma enxurrada, de um deslizamento de terra. Então, agora, a gente vai passar para o nosso próximo slide, que é sobre as chuvas intensas, né? O nosso principal ponto de diálogo nessa aula de hoje. É um fenômeno mais frequente em todo o território paulista. A chuva é o principal tipo de precipitação que ocorre no Brasil. E a gente aqui está falando da precipitação pluviométrica, ou seja, a chuva tem sido o elemento do clima que provoca as transformações mais rápidas na paisagem, sobretudo no verão, em episódios de chuvas concentradas, que a gente pode chamar de chuvas intensas ou aguaceiros que ocorrem anualmente. E a próxima tela também traz para vocês um resuminho do que significa chuva. É a precipitação de gotas de água superior a 0,5 centímetros. Chuvas muito intensas que normalmente duram pouco, são conhecidas como aguaceiros. E a próxima tela traz para vocês um resuminho do que significa temporal. É o termo usado para designar a associação de fenômenos como chuvas intensas, granizo, trovoadas, raios e vendavais. Nós trouxemos para vocês 3 questões, né, professor? Exato. Quais são essas questões que a gente gostaria que os alunos, né, pesquisassem e refletissem um pouco mais? Então, as atividades para vocês estarem aí fazendo uma revisãozinha do que a professora Andréia explicou para vocês.
observem aí na tela, nós temos 3 perguntas para vocês. A primeira, o que as chuvas fortes podem causar nas cidades? Tá? A segunda questão é quais são as consequências desse fenômeno? E a terceira, que tipo de ações pode evitar ou reduzir os desastres provocados pelas chuvas fortes? Respondam aí no seu caderno, participem com as respostas no chat e nós daremos aí alguns minutos para vocês estarem respondendo. Tudo bem? Bom, a gente agradece a participação de todos, muitas respostas aqui, professora Andréia. Que ótimo. Muitas participações, isso que a gente gosta, né, tá participando como se estivesse na sala de aula, isso ajuda muito e enobrece muito a aula. Nós temos aqui na resposta da primeira questão, né, o que as chuvas fortes podem causar nas cidades. Eu vou citar algumas, mas são várias. A Kemily, por exemplo, falou de enchente. Ótimo. Né, a Júlia falou de alagamento. O Felipe, com PH, falou de problemas na cidade. Né? Sim. E tem muitas respostas aqui, não dá para falar todas. Na segunda questão, que eles responderam sobre quais são as consequências desse fenômeno, nós temos aqui o Matheus, que fala sobre estragos nas cidades, casas, perdas de imóveis, né, perdas de material. A Lívia falou de várias pessoas podem perder suas casas. Né. O Roger falou sobre desabamentos. Tá? A terceira resposta aqui que nós pedimos
né, que fala sobre a questão de que tipo de ações pode evitar ou reduzir os desastres provocados pelas chuvas fortes. Então, várias respostas também aqui. O Otávio falou em mudar a localização das moradias, sim, isso é importante, né? O Cauã falou não construir em áreas de risco. Ótimo. A Vitória falou de camadas protetoras para casas, prédios, etc. E o Eric, não poluir o meio ambiente, que é importante também. Sim. Então, várias respostas aí do nosso chat. Isso aí enobrece a nossa aula, né, professor André? Sim, professor Antônio. Nós agradecemos muito todas as participações. Como eu falei para vocês, é um tema muito difícil, né? Porque depende muito da sua localidade, das características da sua comunidade, do seu município, para a gente fazer todas as relações necessárias, né? E pensar as ações de prevenção. Mas fica aqui, né, uma sugestão. O primeiro ponto é que realmente vocês conheçam bem o território onde vocês vivem, né? O seu lugar de vivência. E, principalmente, que vocês tenham a oportunidade, né, de conhecer as características naturais, né, de onde vocês moram, para pensar como que está acontecendo essa relação entre sociedade e natureza, e como as transformações estão acontecendo e principalmente interferindo na dinâmica, né, da paisagem. Então, agora a gente trouxe, vai apresentar para vocês, né, professor, um vídeo que foi produzido pela professora Mariana Martins Lemes, né, que vocês já conhecem das nossas outras aulas. Ela vai falar um pouco sobre as diferenças entre inundação, alagamento e enchente. Então, acompanhem conosco o vídeo da professora Mariana. Olá, pessoas! Tudo bem? Aqui é a professora Mariana de novo. Deu uma esfriada, né? Pois é. Aqui onde eu tô, que fica pertinho do município de São Paulo, deve inclusive chover até o final dessa semana. Tempinho bom para assistir um filme, ver um seriado, ler um livro. Mas algumas coisas muito sérias podem acontecer quando passamos por chuvas muito fortes. Enchentes, inundações e alagamentos. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso? De novo, tudo bem? Como eu estava explicando para vocês, quando chove muito, é comum acontecerem três coisas: enchentes, inundações e alagamentos. Você deve conhecer essas palavras aqui. Mas você sabia que cada uma delas significa uma coisa diferente? Pois é. Vou dar um tempinho para você pensar o que será que elas significam. Pronto? Bom, a primeira coisa que precisamos esclarecer é que enchentes e inundações são eventos naturais. Ou seja, eles acontecem independentes do ser humano. Para entender melhor a diferença entre eles, nós vamos considerar um exemplo. Essa daqui é uma fotografia do rio Tietê passando pelo município de Sorocaba. Observe atentamente essa paisagem. Ela tem mais elementos naturais ou elementos sociais e culturais? Mais elementos naturais, não é? Pois bem, agora nós vamos olhar para um perfil dessa paisagem. É como se nós fizéssemos um corte no relevo para poder enxergar o que está acontecendo no canal do rio. Tudo bem?
Esse daqui é o perfil que nós vamos analisar. Perceba que nós temos o canal do rio, onde tem água. Próximo desse canal nós temos áreas um pouco mais planas. E depois a altitude começa a aumentar. E nós temos morros com bastante vegetação, certo? Nesse exemplo, o rio está na sua situação normal. Mas, se chover muito, pode aumentar o volume de água que chega até o rio, elevando o nível de água do canal. Se o nível de água aumentar, chegar até o nível máximo do canal, mas sem transbordar, chamamos isso de enchente. Agora, e se continuar chovendo e aumentar ainda mais o volume de água que vai para o rio? Nesse caso, a água pode transbordar, atingindo as áreas planas ao redor do canal do rio. Isso é uma inundação. Lembrando que a inundação também é um evento natural. Inclusive, essa área mais plana ao redor do canal é chamada de várzea ou planície de inundação, justamente porque não é difícil que ela seja encoberta. Agora, imaginem se nesse exemplo alguém tivesse construído a sua casa nessa área. Mesmo a inundação sendo um evento natural, teria sérios impactos para a vida das pessoas morando ali. Faltou falar de mais uma coisa. O que era? Alagamentos. Diferente das enchentes e das inundações, os alagamentos não são eventos naturais. Eles acontecem quando a água da chuva não consegue escoar, ou seja, não consegue ser absorvida pelo solo ou chegar até o canal de um rio, ficando acumulada nas ruas. Isso é muito comum em grandes cidades que possuem muitas áreas asfaltadas que prejudicam o escoamento da água. E isso, é claro, tem impactos para a vida das pessoas que moram nesses lugares. É isso. Espero que tenha ficado clara a diferença entre esses três fenômenos. Para aprofundar mais os seus estudos sobre o tema, vale a pena pesquisar em casa quais são as medidas que podemos tomar para evitar alagamentos nas grandes cidades. Espero que você tenha gostado, tenha uma ótima aula e até uma próxima vez. Muito bom, pessoal. Muito bom esse vídeo da professora Mariana, né? Da equipe de Geografia aqui da Coped. E nós temos aqui mais alguma coisa, professora Andréa? Sim, Antônio. Nós trouxemos mais uma contribuição da professora Milene Barbosa, né? Ela vai tratar, ela traz para vocês uma proposta, um desafio, que é a construção de um pluviômetro convencional. Ela vai explicar um pouco melhor o que significa, né, esse instrumento quando a gente está relacionando com essa questão das chuvas e das chuvas intensas. Então, acompanhem conosco, né, o vídeo da professora Milene, por favor. Olá! Hoje nós vamos discutir um assunto super importante. Hoje nós vamos falar da chuva. E se você está pensando aí, o que será chuva? E pensou que a chuva é um fenômeno meteorológico, você está certíssimo. E a chuva, ela é algo extremamente fundamental para o nosso planeta, pois ela contribui para o desenvolvimento de diversas formas de vida do nosso planeta, como a vida animal e a vida vegetal. Quando nós pensamos em chuva, nós pensamos no benefício que a chuva traz para as nossas vidas. E você sabia que existem várias plataformas que trabalham com dados de chuva? Se você não sabia, fique atento. Olha que legal. Nós temos o Chuva Online. O Chuva Online, ele monitora a chuva no município de São Paulo e alguns municípios do entorno. Então nós temos duas estações, uma na cidade universitária da USP e outra na USP Leste. Lá você consegue monitorar o movimento de massas em tempo real, até mesmo se vai ou não chover no seu bairro. Outra plataforma riquíssima de dados de chuva é o CPTEC-INPE. E o CPTEC-INPE, ele tem um panorama do país inteiro. É muito bacana, vale a pena conferir. Outra plataforma é o CEMADEM, que trabalha com dados pluviométricos. Então, se você ainda não conhece essas plataformas, vale a pena visitar. Chuva Online, CPTEC-INPE, que é do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e o CEMADEM, que também é do governo federal.
Agora eu vou propor para vocês uma atividade prática, que é a construção de um pluviômetro. Vamos lá? Vamos agora para a nossa lista de materiais. Nós vamos precisar de uma garrafa PET, de preferência com corpo liso. Vamos precisar de um pouquinho de cimento ou concreto para nivelar o fundo da garrafa. Vamos precisar de uma escala de graduação em milímetros, que pode ser substituído por uma régua. Nós vamos precisar de uma haste para fixar o pluviômetro, parafuso e porca e papel contact ou fita adesiva. O importante é que todo esse processo seja feito na companhia de um adulto, tá ok? Então olha esse desenho aqui que bacana. Ele mostra exatamente onde eu devo cortar a garrafa, nessa parte superior, e essa linha inferior ela mostra até onde eu devo colocar cimento para nivelar. Após o cimento estar totalmente seco, eu vou pegar minha escala de graduação em milímetros ou a minha régua, vou pegar onde está o zero, vou nivelar com o cimento, onde está o cimento e o concreto, e vou fixar com um durex, uma fita adesiva ou até mesmo papel contact. Ao final, ele vai ficar mais ou menos assim. Ficou legal, né? Então, vamos lá. Para que ele seja instalado, ele deve seguir algumas normas, algumas regras, como esse desenho ao lado. Ele deve ficar 1,5 metro de distância do solo e ele não deve ter nada, nenhum obstáculo num raio de 2 metros. Porque se eu tenho uma árvore ou um muro ou até mesmo o telhado da casa de vocês, isso vai prejudicar a coleta de dados, tá ok? Após a coleta de dados, você deve anotar numa planilha. E eu dou como sugestão esse modelo de planilha aqui. Após a coleta, é importante a gente trabalhar com esse dado. Esse dado, ele vem com algumas diferenças, geralmente ligadas ao tamanho da boca da coleta de dados, ou seja, o tamanho da boca da sua garrafa. Então, por isso é importante que você converse com seu professor de geografia, porque você vai precisar tratar esses dados, usando essa expressão matemática. Legal, né? Então, agora que você já sabe o passo a passo de como construir e trabalhar com o pluviômetro aí na sua casa, é hora de criar. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Muito bom aí, parabéns aí pelo vídeo, bem esclarecedor sobre como fazer um pluviômetro. Agradeço a professora Milene aí por esse vídeo. E aproveitem, né? Construam o pluviômetro, né? Lembrando, junto com o adulto, né? Porque tem cortes e tem que mexer com cimento. Isso. Né? Postem na hashtag que a professora Andréa falou, que é o RRD na escola SP, para nós estamos vendo aí as montagens de vocês, né, professora Andréa? Isso, Antônio, isso mesmo. Então, fica o nosso convite, né? Se não for possível construir em casa nesse momento, quando vocês voltarem para as aulas presenciais com seus professores, fica o convite para vocês pensarem como construir os seus pluviômetros. Rapidamente, para encerrar essa aula, a gente traz para vocês também que esse assunto ele está associado a outros fenômenos, né? Como, por exemplo, a questão das tempestades. A gente trouxe 2 fotos do professor Sérgio Damiati para vocês acompanharem na tela, né, daqui da cidade de São Paulo. Essas fotos são de janeiro de 2019, né, porque daí fica a nossa sugestão para vocês aprofundarem o que é tempestade, relâmpagos e raios, né, essas diferenças. E também agora nós apresentamos um vídeo muito rápido, uma animação da Defesa Civil, que fala sobre a questão dos raios. Então, muito obrigada e acompanhem essa animação. Portanto, redobre a atenção e se proteja. Confira as dicas da Defesa Civil do Estado de São Paulo para minimizar situações de risco. Evite lugares abertos, como estacionamentos, praias e campos de futebol. Saia imediatamente de rios, mar ou piscina. Fique longe de objetos altos e isolados, como postes, quiosques, escadas, cercas e árvores. Procure abrigo em lugares fechados. Casas, prédios, lojas, vale até a estação de metrô. Está dentro do carro? Feche os vidros e espere a chuva acabar. Nunca atravesse ruas alagadas. Não use telefone com fio. Se precisar, use o celular. Afaste-se de janelas, portas, torneiras e objetos metálicos.
Mantenha a distância de TV, rádio, geladeira e objetos ligados à rede elétrica. Não tome banho na hora da tempestade. Se não achar abrigo, adote posição de emergência. Nunca fique de pé, agache-se, coloque os pés juntos e espere a tempestade passar. Raio pode matar. Se começar a chover, corra para se proteger. Anotou as dicas? Repasse para seus amigos e familiares. Cuidados simples podem salvar vidas.